Olá, irmãos e irmãs, no seu encontro habitual. Hoje é quarta-feira. Não vos esqueçais de partilhar, de clicar no sininho das notificações, de partilhar esta comunicação, esta meditação da Palavra de Deus, para que chegue a outros irmãos e irmãs. O Evangelho de hoje é segundo São Lucas, capítulo 4, versículos 38 a 44. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou em casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre muito alta e pediram a Jesus que fizesse alguma coisa por ela. Jesus, aproximando-se da sua cabeceira, falou imperiosamente à febre e a febre deixou-a. Ela levantou-se e começou logo a servi-los. Ao pôr do sol, todos que tinham doentes com diversas enfermidades traziam-nos a Jesus e Jesus, impondo as mãos sobre cada um deles, curava-os. De muitos deles saíam demônios que diziam em altos gritos: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus, em tom severo, impedia-os de falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao romper do dia, Jesus dirigiu-se a um lugar deserto. A multidão foi à procura dele e, tendo-o encontrado, queria retê-lo, para que não os deixasse. Mas Jesus disse-lhes: Tenho de ir também às outras cidades anunciar a boa nova do reino de Deus, porque para isto fui enviado. E pregava pelas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, que alegria! Podíamos buscar muitos versículos na palavra de hoje, mas vamos reter-nos a esta passagem. Os demônios gritavam e, mais do que isso, diziam em altos gritos: Tu és o Filho de Deus. Dizíamos nós que os demônios conhecem Deus. Os demônios reconhecem Deus. E eles gritavam. Irmãos e irmãs, quer dizer que os demônios conhecem a verdade. Os demônios reconhecem a verdade. O catecismo da Igreja Católica, o nosso catecismo, aquele que conhecemos, diz que a fé é adesão. Então, Padre, por que o demônio, conhecendo a verdade, conhecendo Jesus, não aderiram a Jesus? Irmãos e irmãs, a fé é adesão. Aderir é preciso querer. O demônio, o diabo, conhece a verdade, mas não quer aderir à verdade. Isso na nossa igreja, nessa igreja católica que muito amamos e servimos de coração e de mente, chama-se pecado mortal. Conhecer a verdade é aderir a uma pessoa, é aderir a Jesus. Então, rejeitar, aderir a Jesus, mesmo conhecendo, e rejeitá-lo. O demônio não adere porque não quer. É simplesmente assim. Não adere porque não quer. Mas eles reconhecem Deus.
reconhecem o poder de Deus, sabem quem é Deus. Irmãos e irmãs, hoje nós temos a oportunidade, de fazermos diferente, de dizermos não às seduções do mal, às seduções do demônio e dizermos sim a Jesus. O diabo, o demônio, é o pai da mentira. Está lá no ritual do batismo. Nós renunciamos ao diabo, que é o pai da mentira. Então, a mentira, o diabo, que é o pai da mentira, ele sabe qual é a verdade. Mas a preferência é pela mentira. Então nós não somos filhos do mal. Nós não somos filhos do diabo. Nós somos filhos e filhas de Deus. Que orgulho é este o nosso, de sermos filhos e filhas de Deus. Nós aderimos ao bem, nós aderimos à verdade, nós aderimos a Jesus. Isto é fé. Esta é a nossa fé. Aderir à pessoa de Jesus. Irmãos e irmãs, Jesus expulsava. E de todos os lados vinham à procura dele. À procura do bem. À procura da verdade. À procura porque acreditavam que Jesus podia expulsar e os sinais estavam aí. Lembra-te, meu irmão, minha irmã. Fazer o bem faz bem. E fazer o bem é acreditar em Jesus, o primeiro que amou-nos e que por nós doou a própria vida. Por isso, irmãos e irmãs, vamos continuar a voltar a nossa vida a Jesus, que nos ama, que nos chama e que nos mostra o caminho do Pai. Que Deus nos guarde ao longo desta jornada. O Senhor esteja convosco. Deus Todo-Poderoso vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai dar tudo certo. Fique com Deus.